Eu sou Luiz Carlos Tigrão e este é o programa Memória BC. Nós estamos gravando este programa numa quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. E a nossa entrevistada de hoje, para conhecer um pouco da sua história, para ela comentar um pouco sobre Balneário Camboriú, a professora Marisa Zanoni Fernandes. Prazer tê-la conosco, Marisa. Tudo bem? Tudo ótimo, o prazer é meu, Tigrão, estar aqui com você, retornar à casa. É uma satisfação. E a gente vai falar muito, né, sobre a casa, porque a Marisa, a professora Marisa, é ex-vereadora da Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú. Lá no princípio, chegou a Balneário Camboriú, é nativa ou é exemplo de muitos, dentre eles eu, que escolhemos Balneário Camboriú para morar, professora? Eu nasci em Descanso, extremo oeste catarinense, e vim a Balneário Camboriú, juntamente com meu esposo. Escolhemos este lugar, primeiramente, Tigrão, para estudar. Faltavam muitas condições no extremo oeste catarinense para que a gente pudesse frequentar o ensino superior. Então, a primeira motivação foi essa, nós teríamos acesso à universidade. Mas, como a exemplo de tantos, quando aqui a gente chega, a gente se apaixona pela cidade, constrói laços e acaba sendo mais difícil de retornar. E tenho minhas raízes no extremo oeste catarinense, mas acredito que muitas das excelentes experiências da minha vivência de mãe, de professora, de cidadã, eu construí nessa cidade laços de amizade que certamente são tão grandiosos como aqueles da minha infância e da terra querida que é o extremo oeste catarinense. E tem um carinho todo especial ainda pela sua terra natal, Marisa, é isso? Sempre, tenho parentes, retorno uma vez por ano sempre para o extremo oeste. Eu acredito que retornar às nossas raízes sempre é um exercício extremamente importante, porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio, como a gente se constituiu, porque esta história, e se você abre o programa falando de memórias, essas memórias, por muitas vezes, elas tendem nessa correria do nosso dia a dia, né, Tigrão, de serem apagadas. E eu faço sempre um exercício de, seja uma vez por ano, ou seja, no aniversário dos meus filhos, no meu aniversário, em determinadas datas, rememorar. Para a gente nunca esquecer que a gente não se constitui sozinhos, a gente se constitui por um conjunto de pessoas que contribuem da sociedade e que a gente precisa ser muito grato e a gente precisa sempre olhar então para trás, porque quem não olha no retrovisor, me parece que não consegue enxergar à frente, o horizonte. Família grande, Marisa? O descanso? Eu tenho, só da minha casa, Tigrão, nós somos em 9 irmãos. E é uma família, nós somos 4 mulheres, 5 homens, e que quando a gente se encontra é uma festa, italianos e alemães, a gente pediu um tempo, agora sou eu que falo. É assim, Marisa? Sim, é uma casa, meus pais, meu pai já faleceu, minha mãe mora em Cascavel, no Paraná, meus irmãos, a maioria dos meus irmãos moram também no Paraná. Tem uma irmã que mora aqui, a Estela, que é professora também, já aposentou-se. Então, a família é numerosa e, graças a Deus, vive sempre muito recheada de histórias, de alegria e também de dor, como é feita todas as vidas. E nós somos apaixonados pela família, né, Marisa, na realidade, né? Nós somos apaixonados, né? Acho que hoje falta um pouquinho mais disso, desse amor, dessa união, dessa convivência. Eu penso assim, pelo menos, né? Sem dúvida. Eu acredito que a família é o nosso microsistema. É verdade. Ampliar as relações sociais, o mundo que a gente deseja, a sociedade que a gente deseja construir, primeiro a gente precisa viver ela nesse microsistema. Então, se eu quero crianças generosas, crianças autorreguladas, jovens autorregulados, honestos, que trabalhem em prol do bem comum, que se cuidem, eu preciso exercitar isso dentro da minha casa, com os meus filhos, com meus irmãos, com os meus pais, porque uma sociedade ela é feita desses microsistemas. Sim. Como é que foi a infância, Marisa? Minha infância... Gratas lembranças, sempre, enfim, eu acho que como boa parte de quem tem a minha idade, da gente lembrar com saudosismo a possibilidade de estar na rua, de trepar em árvores, de correr, tomar banho de rio, viver com os primos, com avós, com os irmãos, né, que nos cuidavam.
conviver também com uma mãe que é professora, com um pai que era comerciante, com um pai que também sempre também se envolveu com política, sempre era um líder comunitário. Então são dessas histórias que eu tenho também saudade e que eu sempre, como discuto muito a questão do desenvolvimento da infância como professora, eu sempre gosto de reforçar isso, Tigrão. A infância que nós vivemos, a criança que nós fomos, não é uma etapa da vida que passa, ela está aqui, Sim. Ela nos institui. Então, como nós valorizamos a natureza, o equilíbrio, a convivência com a natureza, é porque nós experienciamos isso. Então, da minha infância, trago essas boas lembranças. A sua mãe, professora? Professora, Dona Verônica. A Dona Estela, que já é aposentada, conheço a professora. Alguma influência da mãe para ser... Total. Total, Marisa? Não tem como fugir, né? Quando Sim. você tem uma mãe, a nossa mãe alfabetizou os 9 filhos, e ela é uma professora reconhecida por onde ela andou, pelo carinho e pela capacidade que ela tinha de fazer qualquer um aprender, inclusive adultos. Então, minha mãe sempre trabalhou muito com jogos, independente lá da formação que ela tinha, que era o normal apenas, mas jogos, brincadeiras uma excelente desenhista. Então, nesse ambiente que a gente conviveu, dos livros dela, do envolvimento dela com a escola, porque na época de minha mãe era professora, era catequista, era diretora da escola, tudo, né? Fazia tudo. Então, eu acredito que tem muita influência dela. E eu lá desde pequena sempre dizia, bom, eu serei professora e busquei essa formação. Tanto em nível de graduação, pós-graduação e fiz o doutorado também na área, discutindo as questões da infância sobretudo. Perfeito. Nós vamos falar, lógico, bastante sobre política, sobre a sua vida política, a sua trajetória política, mas eu fiz esse questionamento com relação a ser professora por causa da sua mãe. Você me falou que o seu pai já era um líder, enfim, político, isso também te influenciou, Marisa, ou não? Olha, nós somos 9 irmãos e a única pessoa que tem esse envolvimento político partidário sou eu. E eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu sempre me incomodei, Tigrão, com injustiça. Meu pai sempre se incomodava com isso, porque se alguém chegava na porta da nossa casa, eu não podia sair sem ter algo que eu pudesse dar. E eu não posso, até hoje, inclusive no trajeto daqui, quando me deparo com um jovem nas ruas, usando drogas, com um idoso pedindo. A gente não pode passar indiferente a isso. Então, a minha posição política no mundo é uma posição de quem deseja que aquilo que eu tive, que todas as pessoas têm o direito a ter o básico, alimentação, saúde, possibilidades, oportunidades. E eu não gosto de olhar para as pessoas que não têm isso e repetir o que muitas pessoas dizem, que são indolentes, vagabundos, preguiçosos. Eu acredito que as pessoas viveram histórias difíceis e muitas vezes essas restrições lá na sua infância, nesse microsistema, as conduziram a essa precariedade, que é vinculada também, sobretudo, pelas desigualdades sociais. Nós temos um país extremamente rico e há muita desigualdade social. Demais. E isso, a gente não pode achar que isso é comum e que isso é uma obra que não tem o papel do homem. Tem o papel do homem, tem o papel da posição política. Então, o meu envolvimento político está muito ligado a essa minha ideia de homem, de sociedade, que eu perspectivo desde muito nova. Bom, descanso, Balneário Camboriú. Como é que a sua cidade, a nossa cidade, né? São quantos anos de Balneário Camboriú 25 anos de Balneário Camboriú. Você acompanhou um pouquinho a trajetória, a transformação dessa cidade, né? Eu acredito que, Tigrão, nos últimos 20, 30 anos, Balneário Camboriú é outra cidade. Daquela que eu cheguei, certamente quem chegou mais cedo. Em termos de volumes de pessoas, em termos da construção civil, dos arranha-céus, em termos da composição social. E isso é muito visível, né? Então, essa cidade pujante, a cidade que atrai turistas, que atrai moradores como nós que aqui estamos e que continua atraindo gente, continua passando por inúmeras transformações como o mundo passa. E eu acredito que olhar para isso, hoje eu vejo a nossa praia mais poluída, eu vejo menos árvores, eu vejo menos crianças na rua.
Eu moro há 21 anos na mesma casa. Marisa, 21 anos? Há 21 anos e eu moro em casa. E eu não tem domingo que eu não acorde e não fale isso para o Roberto. Eu tenho saudade de acordar nos domingos de manhã e ouvir as crianças correndo na rua, brincando na rua. Então, estas mudanças, para mim, elas são muito sensíveis. Claro que nós melhoramos em vários aspectos, né? Em termos de acessibilidade, em termos de inclusão das pessoas na escola, de uma organização social, mas a gente perde também, me parece que quando a gente faz uma escolha só por crescimento e não de fato desenvolvimento, sustentabilidade, porque eu queria, Tigrão, ter um arranha-céu, mas ao lado eu quero ter minha casa que bate o sol, eu quero permanecer com as minhas árvores, e eu já perdi, eu e muitas pessoas já perdemos visibilidade, já perdemos luminosidade, e isso, num longo prazo, nos deixa doente. Então, a cidade que a gente quer para viver é uma cidade que ela seja de paz, de saúde, sustentabilidade. Então, me parece que a gente precisa olhar com mais criticidade, menos ganância para a cidade que a gente tem. E eu, quando estava aqui na Câmara como vereadora, olhando muitos projetos, sempre dizia a ambição que muitas pessoas têm não cabe no território que Balneário tem, porque esse território vai ficar insustentável do ponto de vista da vivência coletiva, das amizades, da saúde mental, porque aqui nós temos altos índices de pessoas, né, preocupantes, que estão com processo de depressão e que tiram as suas próprias vidas. Isso tem a ver com a cidade que a gente constrói. E nós somos responsáveis por isso também, né, Tigrão? Mas vamos fazer um exercício aqui, nós somos bons de memórias aqui. 21 anos na mesma casa, 21 anos. O que você pode recordar, assim, para a memória BC aqui, desses 25 anos de comércio, de pessoas, de transformações? Você falou há pouco que tinha um mercado, e lembrei agora desse supermercado, fazer um comercial aqui, que é o Pão de Açúcar. Era lá perto da tua casa, Marisa? Eu morava na Barra Sul. Na Barra Sul, e o único mercado que funcionava, que ficava aberto nesse período, era o Pão de Açúcar. Lembro também, Tigrão, que logo que cheguei aqui, não existiam telefones. Para você conseguir, e eu, como havia recém-chegado, para me comunicar com a família, Hotel Fischer. Era o único ponto da onde eu morava que tinha um orelhão. Sim. Falar em orelhão, falar do saudoso hotel, que era uma marca da cidade. Né? Lamentavelmente a gente perde esses patrimônios, né? Então são coisas que me parece que a gente... Vou voltar àquela nossa conversa inicial, nossas memórias. As memórias. Quando a gente apaga, tira os prédios que são históricos, a gente apaga um pouco da memória. E uma cidade que não consegue enxergar a sua história, ela tem mais dificuldade de se reconhecer, de se sentir pertencente, porque o patrimônio histórico, ele nos faz isso, né? Ele nos rememora e ele nos convoca a valorizar aqueles que chegaram antes da gente. Cadê nossos pescadores, né? Você chegou a pegar a época que tinha... Pô, eu ia lá muito, tinha até um amigo meu, Zorro, né? Fazer uma lembrança dele aqui. Zorro, tinha banca de peixe, era ali. Comprar peixe com o do Zorro. Rio, não era, mano? Sim, Lembra do ladinho. Zorro, Maria? Lembro, amigo nosso da família. Da lembro de irmos à praia de Laranjeiras e encontrarmos cavalos marinhos. Isso. Então, são muitas das questões que... O camping, tu lembra do camping? O camping, morava ali atrás do Tedesco, né? O prédio que eu morava não existe mais. Não tem mais não prédio tem, ali, Maria? Na rua 4.700. Né? Foi um pedaço da rua vendida para prédios. Então, uma série de... Hoje você olha a paisagem e ela é mutante de Balneário Camboriú, né? Perfeito. E eu não sei, e aí se eu volto a fazer uma reflexão, é tão benéfico assim? A gente se reconhece, a gente está cada um enclausurado, né? Mundo, né? Exato. A gente conhecia todo mundo, era um negócio impressionante. Dona Erle, que eu sei que passou aqui, seu Pedro Pofo, nossos vizinhos. Então, ainda na nossa redondeza, na região que eu moro, ainda a gente tem vizinhos já perdemos alguns, né? Como o seu Pedro.
mas a gente ainda tem esse contato com vizinhos, o que é muito, que eu valorizo muito. Nós estamos gravando esse programa, Memória BC, no dia 11 de julho de 2019. Uma quinta-feira. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e a nossa entrevistada de hoje, a nossa convidada, é a professora Marisa Zanoni Fernandes. A gente sai para um break, voltamos na sequência e quero saber como é que entrou definitivamente, né, a política na vida da professora Marisa. Um instante só. Você está acompanhando Memória BC. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Infelizmente, centenas de idosos sofrem violência física ou psicológica praticada em sua maioria por pessoas próximas. E por medo ou por impossibilidade, eles acabam não pedindo socorro. O programa Abraço da Prefeitura de Balneário Camboriú chega para recontar essa história. Com estrutura e pessoal qualificado, acolhemos e cuidamos de idosos, vítimas de maus tratos ou em vulnerabilidade social, oferecendo lar temporário, apoio psicológico, orientação jurídica e reinserção social. Abraço, programa de acolhimento e proteção à pessoa idosa. Quem viveu tantas experiências vai sempre merecer nosso respeito e nosso cuidado. Disque 3363-3020 se você souber de algum caso de violência. Um programa da Prefeitura de Balneário Camboriú, desenvolvido pela Secretaria da Pessoa Idosa, que promove acolhimento e proteção para idosos em situação de violência e vulnerabilidade. Você está acompanhando Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e este é o programa Memória BC. Esse programa está sendo gravado numa quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. E a nossa entrevistada é a professora Marisa Zanoni Fernandes. Agora vamos para uma parte que eu sei que a senhora gosta muito, batalhadora, luta, né, nas suas convicções políticas, né? Como é que entrou a política na sua vida, principalmente vereadora de Balneário Camboriú, Marisa? Eu acredito, primeiro, Tigrão, que política fizemos todos nós, no exercício da nossa cidadania. Mas a escolha da política partidária, ela também está vinculada, no meu caso, a um processo de percepção de que é possível nós ocuparmos determinados espaços e é necessário, sobretudo como mulher, nós ocuparmos o espaço da política partidária. Então, é nesse movimento de professora, de uma pessoa que sempre militou em prol da categoria também dos professores. Nós sabemos o quanto os professores neste país são desvalorizados e sempre sindicalizada também nos movimentos de qualificação dos nossos espaços de trabalho. Eu encontrei a companheira Geonete, o companheiro César, que eram filiados ao Partido dos Trabalhadores e me fizeram um convite em 99. E eu aceitei, conheci o partido. O saudoso Sérgio Girardi, era presidente na época, e aí me filiei ao Partido dos Trabalhadores aqui em Balneário em 99, desde então tenho uma única filiação, e fui candidata no ano de 2000, sempre no intuito de ajudar o partido a se constituir aqui em Balneário Camboriú. Na época eu fiquei terceira suplente, fiz uma votação que eu achei surpreendente pela disputa, pelas condições que nós fizemos. E assumi a presidência do Partido dos Trabalhadores por 2 vezes, atualmente sou também presidente do Partido dos Trabalhadores e fiz a disputa no ano de 2012 e me elegi vereadora em 2012.
não conseguindo me reeleger nessa última eleição. Então, a escolha e a passagem aqui pela Câmara, elas me fizeram crescer muito. Eu gosto de reafirmar sempre que eu sou uma pessoa melhor, uma cidadã melhor, a partir do meu envolvimento político partidário. Nós vivemos, lamentavelmente, uma reprodução equivocada de que a política é ruim, de que todos os políticos são corruptos e que se beneficiam. Isso afasta a gente, pessoas que teriam um grande potencial para contribuir para a cidade, acaba afastando, porque se todo mundo é jogado na mesma vala, você não quer se identificar com isso. Então, eu acredito que as mulheres têm muito essa dificuldade, né? De não ter as condições adequadas, de não ter a história da militância política partidária para poderem disputar também com qualidade e quando estiverem aqui poderem se assumir plenamente. Então, o desafio primeiro eu sempre digo, não são os partidos que te escolhem. Você escolhe os partidos políticos ou o partido que você pertence a partir das suas convicções. E eu escolhi o Partido dos Trabalhadores nesta premissa de que nós precisamos, sobretudo, ocupar espaços para dar voz aos excluídos. E quando estive na Câmara, me esforcei muito, Tigrão, para dar voz às pautas da educação, para dar voz às pessoas excluídas, como as pessoas dos grupos LGBTs, aos negros, a questão desta cidade sustentável, a questão da cultura na nossa cidade, o projeto que nós desenvolvemos aqui do Luz Camaração, a questão da acessibilidade, o Praia Inclusiva, um projeto que foi aprovado no final do meu mandato. Então, são questões que me fazem ter a certeza de que é muito cômodo ficar em casa. É mais fácil. Agora, assumir a postura política e assumir com coragem, de assumir pautas que não são comuns, ela é para poucos. E porque a gente sofre, Tigrão, a gente sofre. Eu passei inúmeras situações lamentáveis na Câmara, né? De agressão física, verbal, moral. Isso entristece, né, Marisa? Entristece, mas ao mesmo tempo elas me davam muita força para dizer, é preciso resistir, porque como única mulher naquela legislatura, eu precisava ser corajosa e fazer o melhor para que outras mulheres pudessem vir e devam vir ocupar esse espaço e contribuir para essa cidade, contribuir com com uma política mais inclusiva, né? Sim. Porque quando a gente tiver 18 vereadores e uma vereadora, a gente não tem democracia, né? Com toda a experiência que você tem, Marisa, por que será que as mulheres elas não ocupam o espaço, os homens não deixam elas ocuparem o espaço? O que fazer para mudar isso? Olha, nós perdemos, Tigrão, aí em termos de representatividade para todos os países da América Latina, né? Só um exemplo, um paredezinho, me parece que muda um pouquinho, é a cidade de Camboriú, né? Eu falei esses dias, estava numa rádio e comentei que Balneário eu posso imitar Camboriú, que tem atualmente 4 vereadoras. 4 vereadoras, já teve né, 5 vereadoras. Já teve 5. Numa representatividade menor, uma cidade com menos cadeiras na Câmara de Vereadores. Então, eu me parece que também a gente dizer que as mulheres não gostam é um equívoco. As mulheres precisam de condições igualitárias para disputar. Elas não podem ser, como a gente vê aí, na maioria das vezes, laranjas, né? Dá um nome para ter... Só para ter. O 30% não é de mulheres, é de gênero, masculino e feminino. No entanto, acaba sendo sempre o 30% de mulheres, porque os partidos acabam não também fomentando, empoderando as mulheres, e as mulheres se vêem numa disputa muito desigual entre homens e mulheres, né? Então, me parece que a reforma política deveria assegurar ou a nominata em lista alternada, ou assegurar cadeiras, porque enquanto a gente não tomar essa atitude, nós vamos ter menos mulheres com a possibilidade de estar aqui. E eu acredito que também, Tigrão, é importante a gente dizer, não basta ser mulher. Porque tem mulheres que assumem pautas reprodutoras de machismo. Precisa ser mulheres que tenham consciência do papel social, né? Que tenham posições firmes, que tem, assim como homens, né?
que Bacana. a gente precisa dessas representações. Quando você decidiu ser vereadora, né? Ser candidata a vereadora no Balneário Camboriú, família toda apoiou, todo mundo te incentivou? Na minha casa, eu tenho um marido, tenho filhos, tenho familiares, de modo geral, que sempre incentivam e eles colaboram com as decisões que cada um toma. Sim. Então, cada um de nós é responsável pela tomada de decisão, mas quando a pessoa toma a decisão, a família apoia. Então, eu sou sou uma pessoa muito grata a todo o companheirismo que eu tenho, sobretudo do Roberto, do Daniel, da Natália, da minha irmã que mora aqui, dos meus sobrinhos, cunhados, mas a posição deles, se fosse escolher, Sim. eles escolhem ficar em casa, porque eles veem também Sim. que você sofre, que você se distancia, porque esse distanciamento, por exemplo, das coisas comuns, né? Sim. Você se distancia de fazer as compras da casa, de acompanhar mais de perto tudo que acontece, e alguém assume, né? Então, na casa sempre eles assumiram isso. E eu acho que meus filhos viveram nas discussões do Plano Municipal de Educação momentos muito chocantes nessa casa, de agressões verbais à minha pessoa. Então, isso para eles diziam, mãe, eu não entendo por que tu desejas isso, se você... Né, eu não faço política, eu tenho minha profissão, sou professora há 30 anos, continuo dando aula, continuei quando estava na Câmara, só reduzi a carga horária, mas me parece que a gente precisa, inclusive, para os filhos mostrar que vale a gente pena. assume posturas que não são para a gente ter benefício pessoal. Assume pautas que são comuns, que são fáceis, amar aquele próximo a você, o bonitinho, certinho, é fácil, né? É fácil. Agora, amar pautas, amar aquele que é excluído, defendê-los, é uma questão que é humana e eu me sinto muito nessa missão, não como uma pessoa melhor do que ninguém, mas alguém que pode dar voz e eu me sinto... Se eu tive as condições para chegar aqui, eu devo às pessoas que lá estão. Então, eu preciso ser generosa, eu preciso retribuir, vivendo politicamente, me posicionando politicamente, e estarei disputando a nova eleição, sempre, Tigrão, sem medo de ganhar ou perder, porque a gente faz política como professora, como cidadã, a gente assume a condição do mundo o tempo inteiro. E vamos voltar, que nós conversamos fora aqui antes da gravação. Eu tenho uma adoração e um respeito muito grande pelo professor. Eu não digo que não é profissão, para mim é uma missão que vocês têm. Como é que é ser professora, ser educanda, enfim, como é que é isso, Marisa? Eu acredito, Tigrão, que a gente sempre luta para ser reconhecido como profissional. Profissional que assume talvez uma missão, talvez não, com certeza uma missão fundamental de contribuir com o desenvolvimento humano. Sim. Então, a sociedade deseja que as pessoas sejam melhores. O conhecimento, a ciência, ela nos tirou da barbárie. Então, não dá para a gente reproduzir. Hoje eu vejo muitas questões de ódio por condição política, daquele que é vermelho, daquele que ódio pela condição ou pela condição sexual de alguma pessoa. Isso tudo me remete a uma postura lá dentro da escola. A vida, ela é feita de conhecimento e o conhecimento abre janelas, abre perspectivas, me torna mais crítico e, sobretudo, mais sensível. Então, é neste papel de professora que eu reconheço a importância de contribuir com um mundo mais justo, mais solidário, mais inteligente, e a cognoscibilidade não tem nada a ver com afastamento afetivo. Então, a gente ter os meninos, as crianças na escola com qualidade, ter bons professores, vai transformar a sociedade. Enquanto a gente não reconhecer isso nos professores, nós teremos mais dificuldade de caminharmos numa perspectiva mais humana. Ser professor é uma paixão, Marisa? É uma paixão, é uma renovação da paixão e é um compromisso científico, ético, político, moral, e que me desafia a cada dia estudar,
compreender, me aproximar do educando, porque é uma profissão relacional. Eu trabalho, Tigrão, hoje no ensino superior, trabalho há 19 anos no ensino superior, mas apaixonada pela infância, trabalho com formação de professores para lidar com as crianças pequenas e esta paixão ela é sempre renovada no compromisso de eu oferecer o melhor. Hoje a gente tem muita informação e a gente precisa que essa informação seja transformada em conhecimento. E conhecimento ele requer troca, requer não sair desse pedestal de que eu sei, porque quanto mais eu sei, eu tenho a dimensão da grandiosidade que é o mundo do conhecimento. Então eu tenho humildade para construir novos conhecimentos nessa relação com o outro, que é uma troca de energia profunda. Roberto sempre costumava dizer: Marisa, você sai da câmara cansada, mas você sai da sala de aula sorrindo. Eu acredito que sempre tem a observação do Roberto. Tenho muito orgulho de ter sido vereadora, de contribuir com a casa. E tenho orgulho imenso de ser professora e vou trabalhar até quando eu puder, mas me aposentando, porque eu sou contra também a reforma que está passando aí, sobretudo essa que é perversa com a categoria dos profissionais da educação. Futuro? O futuro é tentar sempre ser melhor do que a gente é, ocupando espaço, com qualidade, serenidade. E eu quero, Tigrão, tenho o desejo de voltar a casa mais segura, mais confiante, para fazer mais. Porque eu acredito que com a experiência que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu posso contribuir mais. Memória BC, a entrevista com a professora Marisa Zanoni Fernandes. Essa entrevista foi gravada numa quinta-feira, 11 de julho de 2019. Obrigado, Marisa, foi um prazer tê-la. Eu que agradeço, Tigrão, imensamente, e quero parabenizar essa cidade, né? Parabenizar vocês, o programa, a casa, 55 anos, uma jovem senhora, né? Que tem tudo para ser uma cidade acolhedora, mais do que é, e uma cidade, sobretudo, inclusiva, e eu acho que é para isso que a gente está aqui. A gente tem uma oportunidade da vida, né? Perfeito. E eu considero sempre, a cada dia que a gente vive, uma grande oportunidade. Então, parabéns a todos que celebram a vida dignamente e desejam que os outros tenham também dignidade. Esse é o programa Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão.